matéria da Sheila Amaral sobre o bloqueio de bens dos criminosos. Vai lá, pode rodar. Imóveis, veículos e contas bancárias bloqueadas. As 40 pessoas detidas em flagrante por depredação nos atos de 8 de janeiro tiveram seus bens bloqueados por determinação da Justiça Federal. Nas ações, a AGU defende que todos os envolvidos, sejam financiadores ou depredadores, devem responder pelo prejuízo causado ao patrimônio público, que até o momento é estimado em 18,5 milhões de reais. Ao menos 4,3 milhões que só em veículos de pessoas e empresas envolvidas já estão bloqueados. A quantia deverá ser utilizada para reparar danos causados pela depredação do patrimônio público em caso de posterior condenação. Muito bem, tá aí. Moisés, começamos com você aí sobre esse bloqueio de bens de mais de 40 detidos. Eu acho isso um absurdo. Eu acompanhei vários bloqueios de patriotas, de pessoas que não incentivaram o golpe, que não incentivaram nada. Eles pagaram e contribuíram para pessoas em Brasília protestar ordeiramente. Até onde isso é crime? Qual é? Não, por favor, pode não. Não, eles não têm o que falar. Não, aí eles ficam atrapalhando para tentar dar um de bacana. Mas eles são assim, desse jeito. Em 2016 teve invasão lá, quebraram tudo, eles não falaram nada. Mas vamos lá. Esse bloqueio de bem foi feito de maneira atabalhoada, precipitada e foi feito de maneira programada. Bloquearam tudo. Nem perguntaram se a pessoa tinha participação, porque a lei diz o seguinte: cada um responde na medida da sua culpabilidade. Não é assim, pegando por atacado, não. Para aí. Aí tem pessoas ali que... isso quem está dizendo não sou eu, isso quem está dizendo é a Defensoria Pública, que conversou com pessoas que patrocinou, que foi... E as pessoas disseram, olha, eu vim para cá para protestar, eu vim para cá para passear, aproveitar uma carona. E a pessoa patrocinou a ida dos patriotas até Brasília para que eles reivindicassem a sua insatisfação. Isso não é crime. Você está insatisfeito com uma eleição onde houve interferência, onde um poder que era para fazer a campanha aí de maneira ordenada, teve mais um lado, puniu por um lado, ajudou um lado. E você se manifestar com relação a isso de maneira ordeira e patriótica não é crime em lugar nenhum. Aí, esses patriotas que foram para Brasília ou que ajudaram ou financiaram, estão sem nada. Tem amigos meus aqui em Porto Velho que não têm o que comer. Então, a esses patriotas que não participaram de nenhum ato criminoso, a minha solidariedade e a minha continência. Muito bem, Herbert, sua vez. Quem está em casa nos assistindo é risível, né, e causa espécie essa fala do Moisés. Ele dizer que essas pessoas não são vândalos e ainda apoiar os atos terroristas de Brasília de 8 de janeiro. Não, você está mentindo, Herbert. Eu não falei quem foi para fazer terrorismo. Eu falei os que foram se manifestar ordeiramente. Ouça o vídeo. Ordeiramente. Será que bloqueio, pô, destruir? Será que fala do bloqueio, destruir o Congresso Nacional, destruir o STF e o Palácio do Planalto é ordeiramente? Então eu não sei mais o que é vandalismo, não. Os que estavam em frente ao quartel estavam quietos, não quebraram nada. O pior de tudo, sabe o que é? É que se você pegar a lista das pessoas que foram presas, inclusive os de Rondônia, e fazer uma pesquisa na rede social, você vai ver que eles são aqueles bolsonaristas raivosos, são os patriotas raivosos, radicais, né, que causaram mesmo vandalismo. Gente, por favor, nós somos um país da brasilidade, nós somos um país da Carmen Miranda, do Zé Carioca, nós somos um país do futebol, do amor. E alimentar do bloqueio você não vai falar, você só... Agora, o Zezinho, bloqueio, vamos falar do bloqueio. Zezinho, tá só bravateando. Jogar pra galera, parece com relação ao bloqueio, o bloqueio é mais do que justo. Agora, outra coisa que eu quero te falar, Zezinho, na cueca do petista não pode não caber 270 mil, mas na sua cueca, eu estava olhando aqui, eu acredito que cabe. Meu Deus do céu. Ricardo, tem coisas aqui que o Moisés disse que quem estava na frente do quartel aqui não quebrou nada, não foi para cima. Moisés, eu acho que não era muito bom não tentar entrar na brigada de selva ali com 18 soldados armados de fuzil, né? Não seria bom tentar invadir, não. Ricardo, sua vez. Eu sou contra essas medidas porque é como se fosse estivesse antecipando uma pena.
porque essas pessoas devem ser submetidas ao devido processo legal. Tem que ter uma investigação, tem que ser dado direito à ampla defesa, ao contraditório. Agora, na medida que você já começa a tomar essas medidas, que para mim é arbitrárias, você está punindo antecipadamente sem que haja o desfecho de um processo. Então, não acho, claro, que as pessoas que realmente participaram desses atos têm que ser punidas, têm que ser investigadas, mas as pessoas que efetivamente praticaram, não colocar pessoas que supostamente financiaram, supostamente fizeram doações para as pessoas irem lá protestar, nada disso. Eu acho que cada um, como o Moisés falou, tem que ser individualizado, tem que ser identificado e tem que ser punido de forma individual. A gente está vendo aí, eu sempre falei aqui no programa que a gente está vivendo um estado de exceção, completamente antidemocrático. A gente está vendo ser instituída um Estado totalitário, arbitrário, uma ditadura da toga. Isso a gente não pode permitir, porque é daqui para pior. Ainda mais com esse governo, esse aparelhamento do Congresso Nacional com o Poder Executivo e o STF. Então, a gente teme que dias piores venham aqui para o Brasil. Samuel? Olha, pessoal, eu vejo o esforço do Dr. Ricardo Frota e do Moisés Cruz em querer justificar as falácias deles, mas eles desconhecem, né? Ou ao menos deveriam conhecer. Talvez há muito tempo eles não estudam ou não estão peticionando. As decisões cautelares, né, com o pedido de liminar, periculum in mora, né, o perigo da demora, inaudita altera parte, sem ouvir a outra parte, fus boriune, Dr. Ricardo Frota, que o senhor tanto estudou na Faro, a fumaça do bom direito, vem com o intuito e com a finalidade de resguardar a decisão final. Então, para que não haja prejuízo lá no futuro, o Ministério Público, que é o curso legis, fiscal da lei, ele ajuiza com esse tipo de pedido. Aí as pessoas confundem aqui, ditadura da toga. Opa, os ministros do STF não estão tirados da cabeça daí, não. Tem que estar nos pedidos lá, fatos, direito e no pedido. Aí pedido. Conceder ao pedido liminar em consonância com a base legal tal e tal. Aí o juízo que vai fazer a análise vai deferir ou indeferir. Então, esses 40 aí que tiveram bloqueado foram submetidos à investigação da Polícia Judiciária, tanto do âmbito do Distrito Federal quanto da Polícia Federal, pela Procuradoria-Geral da República, pelo Ministério Público do Distrito Federal. E aí, depois de ouvidas, feita a nota de culpa, todo elemento, as prisões cautelares, depois Alexandre de Moraes liberou um terço dessas pessoas, foi fazendo a supra-suma, a peneira, e aí encontrou. Muitos que estavam lá não tem nem ovo na geladeira. Então não tem que pegar lá 15 centavos na conta do cara. Aí foram ver que é os grandes financiadores e tal. Mas a gente não diz assim, olha, dos 40 detidos que tiveram os bens bloqueados, 18 estão de forma arbitrária. E só ficam jogando de forma superficial. Foram mais de 1.000 pessoas indiciadas. E desses mais de 1.000, 40 estão pagando preço. E, a priori, vai ser oportunizado também, viu, doutor Ricardo e Moisés Cruz? Ampla defesa, contraditório, devido processo legal. E, consequentemente, se no decorrer do processo ele não estiver devendo pedra, vão ter seus bens devolvidos. Zezinho? Olha, eu sei que o ativismo do doutor Samuel passa o dia todo advogando, é uma luta. É o Ministério Público que pediu, Zezinho. Tem que falar isso aí, companheiro. Porque da forma que tu tá falando, parece que todo mundo aqui é burro, cara. Ei, rapaz, tem pessoa inteligente aqui, cara. O espírito do buiú. Não, tá incorporado mesmo. Incorporou. E olha que ele quer renovar o contrato mais alto da TV é o dele. Imagine se vai ser renovado. Não vai, mas está tudo bem. Desculpa, chefe. Perdão. Se retrata mas vamos lá. Doutor Samuel passa o dia todo cansado, um bom advogado. Bom advogado mesmo, dedicado, inteligente, mas não tem tempo para estudar notícia, para fazer o debate. Porque a gente está falando aí, bloqueio de bens dos detidos, está dizendo que a desinformação, Samuel, é um desserviço. Quando você sabe, tem pessoas aí, empresas, que vai atingir terceiros, que vai demitir trabalhadores, tem pessoas, dono de ônibus, que se suicidou, que não tinha como pagar as contas, Samuel. Então tem todo esse dano. É igual a Lava Jato que vocês defendiam, eu também defendia. Não chegar no CNPJ, na empresa, vamos punir, ninguém concorda com aqueles atos.
que tem que ter consequências, que tem que ter que faça o processo devido legal e que venha a ser punida as pessoas, o CPF, criminal, civilmente. Agora, gente, você chegar na empresa onde gera emprego, isso é um absurdo. Você está pegando aí pessoas, trabalhadores que vão ser demitidos, que não vão ter dinheiro para pagar. É isso. Isso aqui, Samuel, eu leio, eu vejo, para estar aqui, para fazer um debate. Você pensa que começa 6 horas da manhã, Samuel. Tu tá fazendo o trabalho, Zezinho, do advogado de defesa. Não, tu como advogado dos cara que foi bloqueado, então, gente, ó, você me estocomizando. Para de jogar pra Só que galera. o Ministério Público, é verdade, gente, não é assim. Então o delegado é comunista da Polícia Federal, do Distrito Federal, Samuel, eu tô falando bloqueio. Não, tu tá falando uma boa defesa, eu acho bonito isso aí que tu tá falando. Não, eu tô falando bloqueio de base, de CNP. Vocês da esquerda que se lambuzaram na época da Lava Jato, que você sabe lá na época lá da Dilma, lá que a pré-tralhada, saquearam a Petrobras, fizeram tudo. Vocês disseram, não, nós temos que preservar os empregos, que tinha que preservar mesmo. Agora vocês estão mudando os discursos. Mas são quantas pessoas jurídicas dessas 40? Não, 40 pessoas. Tem como prender pessoas jurídicas? Meu amigo, tem empresa. Gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que têm 2.000 caminhões, Samuel, carreta. Pessoa física, só pode deter pessoa física. Tu não pode prender a rema. Tu prende o dono da rema. Eu sei, mas estou falando então, bloqueio de bens para garantir. Quando você... Quer dizer, Samuel, que se esse processo se alongar aí por 5 anos, essas pessoas vão ficar aí perecendo. Vão ficar com fome, contas bloqueadas, bens sem poder vender, porque essas medidas de exceção têm que se tornar regra hoje, porque o Samuel fala que é normal. Não, doutor Ricardo, que é normal. Pelo contrário. Ah, porque ele usa os termos bonitos, fumos boniures, periculo imora, e acha que quer convencer o telespectador dessa forma. Não, doutor Ricardo. A gente não pode adotar medidas de exceção e colocar isso como se fosse regra. Tanto é prova eminente, doutor Ricardo Frota, isso não é regra. Que foram mais de 1.200 apenados. É a exceção, só 40. Sabe que simetria? 1.200 está para 100, 40 para X. Rapaz, Ricardo, o Samuel fala pro tele. E o Samuel é o seguinte, ele é tão querido pelo Samuel é tão querido que tem pessoas que acreditam. Telespectador, não acredite, Samuel é bravateiro, ele não está com a verdade. Estou falando das empresas, não estou falando dos culpados, não. Eu não vou rebater o Zezinho aqui, Moisés, porque ele me ameaçou de me desempregar aqui. O Moisés pediu 30 segundos. Com todo respeito e data venha, doutor Samuel. Data venha, viu, doutor Samuel? Olha só, eu tive uma pessoa que me ligou. Eu lembrei agora do Serginho Índio do PAN. Me ligou no final do ano e disse: Moisés, estou com as contas bloqueadas. Aquilo que o Zezinho falou, o Zezinho foi muito feliz. Estou com as contas bloqueadas, não consigo pagar meus funcionários, não tenho dinheiro para comprar um panetone no final do ano. E adivinha por quê? Não financiei nada, não mandei ninguém para lá, não quebrei. E as minhas contas foram bloqueadas por algum motivo. Algum motivo entenderam que ele estava no meio, que ele era financiador, sem uma investigação. Investigação atabalhoada, essa é a minha crítica. Investigação então foi a polícia que errou, e não a justiça. Precipitada e que está destruindo vida de pessoas. Eu não estou falando que são patriotas ou porque são de direita. Podia ser de esquerda, podia ser do infinito. Mas são seres humanos e que precisavam ser melhor investigados, apurados e estão destruindo empregos, vidas. Porque quando mexe em finança, acaba com a vida do ser humano. Essa é a minha crítica, com todo o respeito ao Samuel, mas esse trabalho de bloqueio foi mal feito e foi um trabalho de destruição e perseguição do STF.